Evolução enquanto ser humano, né? São 12 horas e 15 minutos em Santana do Ipanema e estamos iniciando nossa programação de hoje com a temática de como lidar com os imprevistos e com os acidentes. Muitos de nós humanos lidamos com isso diariamente e nem todo mundo sabe como se posicionar, sabe solucionar esses problemas, sabe resolver tais coisas ao ponto de gerar até conflitos internos, crises emocionais e alguns prejuízos profissionais. Então, se você em algum momento passa por isso, trava diante dos imprevistos, se desorganiza e não consegue retomar a sua vida, demora muito para retomar a sua vida, este programa é para você. Se você está aí também ouvindo ou também assistindo aqui pelo @psicólogo Diógenes Pereira e conhece alguém que precisa saber dessas dicas, precisa ouvir essas dicas de como se posicionar e como resolver os conflitos, os imprevistos e os acidentes, mande para ele esse vídeo, né? Manda aqui encaminha aqui, compartilha aqui no direct para a gente fazer esta pessoa também assistir, se não ao vivo, mas depois em outro momento ela vai se beneficiar com esse conteúdo de hoje. Então vamos iniciando aqui nossa programação, pensando, refletindo sobre a seguinte situação. Como é que nós, humanos, lidamos com os imprevistos do dia a dia? Como é que nós resolvemos essas demandas? Como é que nós nos posicionamos perante a tais episódios? É comum que isso venha, muitas vezes, sem a gente estar esperando. São os imprevistos, são os acidentes. Então a gente precisa perceber que muitas vezes isso é inevitável, mas que muitas vezes isso é evitável e depende muito da nossa posição com relação ao planejamento da nossa vida. Então o que mais impacta na nossa condição de existir, de dia a dia, de movimento, é paralisar diante desses tipos de episódios. Então, inicialmente nós precisamos compreender que imprevistos são todos aqueles acontecimentos que vem no andamento do meu dia a dia, sei lá, numa viagem que você está fazendo, né, que fura um pneu do carro, que dá um problema técnico que você não estava esperando, que é comum, pode acontecer. Mas tem aqueles acidentes que você meio que provoca às vezes, né, por negligência, por imperícia ou por imprudência, quando você dá uma margem de possibilidades para você ter aquela consequência. Então vamos pensar o seguinte: é fundamental que você aprenda a criar planos que sejam o plano B, como a gente fala, né? Planos que lhe deem margem de solução. Se vai para um lugar e não quer ter riscos de imprevisto de chegar atrasado, saia mais cedo. Estude o percurso, entenda como é, né, a perspectiva desse processo de trajeto, para você não ter surpresas desagradáveis, tá? É importante também aprender a buscar apoio em quem de fato tenha condições para isso, tá? Manter a calma, planejar, ter estratégia, ser prevenido. Minha avó dizia que o prevenido morreu de velho, né? Seguro morreu de velho, porque tinha o hábito de não esperar as surpresas e nem dar margem para os acidentes acontecerem, né? Trabalhar com segurança, viajar com segurança, planejar com estratégia, com prevenção. Então tudo isso tende a ser pensado dentro de uma condição do imprevisto. E por que que a gente trava diante dos imprevistos? Você já se perguntou? Você que está aí ligadinho aqui na nossa programação da 90,7 da Rádio Milênio FM. Você já se perguntou por que que a gente trava diante dos imprevistos? Por que que a gente sofre diante dos imprevistos? Por que que a gente se emociona, tem fortes impactos, né? Tem crises, tem vários processos em que a gente fica rígido emocionalmente por conta dos imprevistos? Vamos lá. Todos nós humanos temos um aparato, né, biológico e primitivo em que a gente tem uma expectativa em algo. Todas as vezes que a gente realiza as nossas tarefas e que esse algo não vem como eu esperava, geralmente nós humanos, nós temos 3 reações automáticas. Um deles, travar
e ficar totalmente desorganizado porque não aconteceu. A segunda, buscar, né, alternativas, soluções, que é agir. E a outra é fugir da situação, muitas vezes, né? Então, a gente precisa ficar atento o que é que você faz e o que é que você quer de fato. Já que nessas horas a gente muitas vezes não consegue ter a tranquilidade para saber abordar. Então vamos pensar um outro elemento aqui fundamental da nossa vida, que é quando nós adultos humanos temos o papel diário de planejar, de executar e de resolver problemas. Como é que você se comporta? Como é que você adulto, homem adulto, mulher adulta, se comporta quando tem que resolver problemas? Como é que você, né, se posiciona? Já que sobre nós, adultos, né, homens e mulheres, recai a responsabilidade, o compromisso de tomar decisões, resolver, né, problemas, solucionar conflitos, direcionar os mais jovens e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Primeiro, quer ter uma vida confortável, quer ter tranquilidade para agir futuramente, quer ter, né, sabedoria, quer ter sucesso. Primeiro, planeje, crie um plano de ação para o que você quer e entenda que mesmo criando o plano, você pode não ter o resultado que esperava. Isso é muito comum e pode acontecer com você, tá? Então elabore um planejamento, mas esteja pronto para ajustá-lo se necessário for. Esteja pronto para refazê-lo, adaptá-lo, certo? Tenha também o plano B, como eu falei agora há pouco. É fundamental que além do plano principal, você tenha uma outra forma, estratégia de poder resolver caso tenha algum imprevisto. Tá? Alternativas. E depois você precisa priorizar, né? Priorizar dentre as demandas que aparecem, os imprevistos, quais são as mais urgentes a serem resolvidas. No nosso dia a dia, a gente precisa priorizar os nossos problemas, as nossas demandas. Quando eu falo priorizar, é você conseguir ter compreensão e noção do que é realmente urgente e do que não é. Quando aquele problema aparece e que ele é urgente, você precisa fazer de imediato. Mas se ele não for urgente e você, né, puder deixá-lo para depois, é melhor porque você consegue organizar bem a sua condição de estratégia. Então pense aqui. Aprenda e cresça com as experiências. Todo tipo de experiência ele lhe faz crescer. Encare como aprendizado, como ensinamento. Veja os imprevistos como, né, oportunidades de prevenção. Veja como, né, aspectos de agir com segurança, de lidar melhor com o futuro, com as coisas que você às vezes não tem total controle, tá? Analise bem a situação, reflita o que é que você pode ter de melhoria na sua vida por conta dessa experiência passada. Analise bem, faça todo um estudo sobre o que está acontecendo para que você evolua, cresça enquanto ser humano. Segundo ponto importante que você precisa ter dentro da expectativa e também da realidade de vida é saber a quem pedir ajuda. Quem é o seu porto seguro quando algum imprevisto acontece? Pense aí. Você que está aí ligadinho aqui no nosso Instagram ou no nosso 90,7. Quem é o seu porto seguro quando algo dá errado? Quando algum imprevisto aparece, quem é que lhe socorre? Né? Diga aí pra mim, quem é que lhe socorre quando você está em momentos de imprevisto, como diz o outro, em momentos de sufoco? Porque se você tem essas pessoas que lhe socorrem, que lhe apoiam, que são o abrigo da sua angústia, isso é fundamental porque você vai ter sempre, né, pessoas ou maneiras de se posicionar
na direção correta para resolver aquilo, né? Se for um familiar, um amigo, ótimo. Se não for um familiar, se não for um amigo, às vezes é um profissional que lhe acolhe, né? Um psicólogo, às vezes um líder espiritual, um líder comunitário, enfim. Tem muito isso, né? Um professor, que a pessoa sabe, né, lhe ouvir, lhe acolher e também lhe orientar. É fundamental que você também aprenda ao longo da sua jornada, né, que os imprevistos vêm e você só vai ter condições de se sair bem desses imprevistos quando você está cuidando bem de você. É interessante que o autocuidado, a autopriorização, ela é um forte instrumento, ela é um forte né, recurso para que você consiga se sair bem em muitos aspectos da sua vida. Quando você não está bem internamente, quando você não está bem com sua autoestima, quando você não está bem com a sua, né, com a sua vida, você tende a demorar muito mais a superar os imprevistos e as consequências que vêm por conta, né, dos acidentes ou das frustrações. Pois bem, os inesperados, os imprevistos que acontecem e que às vezes atrapalham drasticamente nossos planos, eles podem acontecer por uma condição própria nossa ou podem acontecer por atitude de outras pessoas, que, no geral, nos afeta muito quando nós temos que enfrentar essas situações em que a outra pessoa é quem gera algo que nos atrasa, né? Que dificulta, que é um empecilho, que problematizam a nossa vida. Então aí já são duas coisas juntas. Primeiro, o impedimento, o imprevisto, e a outra, a decepção por conta da outra pessoa que está interagindo com você nessa situação, nessa ocasião. Então, às vezes você precisa ter muito discernimento para saber como se posicionar diante disso. Então vamos lá. Quando, né, se trata de viagem, por exemplo, né, pode ser uma chuva, pode ser um engarrafamento, pode ser um mal-estar na saúde, pode ser um próprio acidente na via, tudo isso gera empecilho no seu horário de chegada. Quando você se programa para ir a um evento, então pode ser que, se você não planejou bem, pode ser que o seu calçado não esteja adequado, a sua roupa ou parte do seu horário. Isso tende a lhe impactar também diante dessa realidade. Então, nossas mentes, nossos pensamentos, nossos modos racionais, eles sempre vão enfrentar necessidades de adaptação. Então, como é que você lida com seus projetos? Como é que você se posiciona com relação a você mesma? Como é que você coloca no papel e executa as suas ações? Você consegue realmente cumprir as metas estudadas? Você consegue realmente se guiar por alguém? Você segue as instruções? Ou você improvisa também? Tem muitas pessoas que adoram improvisar coisas mesmo existindo um planejamento prévio para aquilo, certo? A maioria das pessoas que passam por essas demandas são mais fáceis de superar as frustrações. Aquela pessoa que improvisa com mais facilidade, ela sofre menos de frustração. Aquela pessoa que tem mais dificuldade de improvisar, de adaptar, de refazer, de reformular, ela sofre mais com frustração, porque ela tem mais rigidez para mudar algo que já tenha sido planejado anteriormente. Então fica aí a dica para que você se enxergue. Como é que você se posiciona? Quem é você nesse universo aí? Você é aquela pessoa que improvisa com facilidade, que se refaz, e que cria, e que inova, e que adapta? Ou você é do outro time, né, do que fica rígido, do que tem dificuldade de planejar novamente, do que tem dificuldade de adaptação e de, né, mudanças repentinas? Diante dos aspectos psicológicos que a gente aborda diariamente no processo de treinamento
da psicoterapia, é preciso sempre criar, tá, uma meta para a sua vida e, naturalmente, a partir dessa meta você tem uma expectativa. Mas ao redor dessa expectativa, você precisa compreender que muitas coisas tendem a acontecer baseado nas oportunidades que você tem, seja lá nos relacionamentos, seja lá no trabalho, seja lá no que você vê na internet e assim, tá? Sucessivamente. Quando essa meta, quando essa expectativa, ela é grande e você não alcança, tá? Fica sobrando aí a sensação de que você falhou, de que você fracassou, de que você, né, não é bom ou não é importante, certo? É fundamental que você esteja atento, porque quando essas demandas acontecem, é comum que algumas pessoas sofram muito de ansiedade, é comum que as pessoas sofram muito de tristeza, é comum que as pessoas sofram muito de decepção. Todas essas emoções, quando são fortes no nosso dia a dia, quando são intensas, elas tendem a nos trazer sofrimento. Eu sei que é muito ruim e quem aí sente ansiedade é ruim, sabe o quanto é desconfortável, está esperando algo, uma atitude de alguém, um posicionamento, um resultado e se sentir impotente por não conseguir mudar aquele resultado porque você faz sua parte, mas o outro às vezes não faz. Então esses imprevistos, tá? Eles vêm muitas vezes sem ter expectativa, sem estar esperando. Mas alguns vêm por a gente já estar esperando. Tem muitos de nós, muitos seres humanos, que convivem em relacionamentos, né? Às vezes no trabalho, às vezes relacionamento afetivo, às vezes na jornada social, em que as outras pessoas têm atitudes que frustram, que decepcionam ela de vez em quando. E ela insiste em ficar esperando dessas pessoas uma atitude que ela é quem faria, né? Uma postura diferente. Então, se você fica sempre com aquela esperança de que vai ser diferente, tenha cuidado para que você não se frustre novamente. Porque se você espera é porque você está baseando no seu e não no outro. Certo? Vamos lá. E como se dá o nome? A capacidade, a habilidade, a estratégia de adaptar-se aos imprevistos, de ajustar-se aos imprevistos. Alguns chamam de habilidade socioemocional, outros chamam de resiliência, outros chamam de manejo, outros chamam de, né, cabeça fria, enfim. São vários os termos populares que a gente pode ouvir no nosso dia a dia. Mas você precisa se perguntar, né? Como é que é o seu ponto de vista? O que é que você espera? O que é que você espera fazer? O que é que você espera acontecer quando acontece, né? Quando surgem essas demandas, tá? É uma competência que todos nós deveríamos ter emocionalmente para se posicionar de forma inteligente. Mas não exclusivamente dependendo, né, da outra coisa que está acontecendo. Qualquer pessoa que trabalha, que viaja, que se relaciona, ela vai enfrentar imprevistos. Isso começa a acontecer na nossa infância. Você está lá brincando com um determinado brinquedo, um determinado instrumento, e esse brinquedo ele pode cair, quebrar, ele pode ter alguma ação que não seja compatível com a sua expectativa. E quando nós não estamos preparando essas crianças para lidar com essa frustração, ela tende a sofrer muito lá na adolescência e na vida adulta. Pensem o seguinte: na nossa atualidade é muito comum que crianças usem telas, muitas telas. Então, todas as crianças que estão aí habituadas, que estão na tendência de usar seu tempo, né, de entreter-se somente com as telas, com a internet, são crianças que têm dificuldade de a frustração, porque ela está acostumada no ritmo da internet. Quando falta energia, essas crianças elas tendem a sofrer bastante, porque ela não sabe fazer outra coisa. Geralmente são crianças que vivem dependentes, né, viciadas na condução da tela. Então pense você aí, você que é pai, você que é mãe. Pense como não vai ser difícil para o seu filho, ao longo da vida, quando ele tiver que enfrentar alguma situação que ele não puder usar
o telefone, que ele não puder usar a internet. Ele vai ficar muito desconfortável, talvez até em crises. E aí tudo isso se dá pelo fator rotina, hábito que ele está tendo de quase sempre estar se baseando, né, sendo ocupado ali com a internet. Então a ideia é, a frustração deve acontecer em algumas situações para que o indivíduo aprenda, desenvolva resiliência e improviso de outras interações. A frustração, ela é pedagógica, ela é um hábito de crescimento, de resiliência para as pessoas. Tá? Um período de reflexão, a gente precisa encontrar soluções para todos os problemas que aparecem na nossa vida. E acreditem, todo problema tem solução. Não existe nenhum problema que não tenha solução. O que muda é a forma que cada um resolve aquele problema. Se cada um de nós desenvolve resiliência, estratégia e também formatos, né, de manter a calma, de pensar como resolver, de estudar resultado e de pedir ajuda, isso vai nos trazer muito mais adaptação, inteligência. A pessoa, quanto mais rígida, mais sofrimento ela enfrenta. É preciso ser maleável, é preciso buscar condições inovadoras, é preciso saber improvisar, tá? É preciso desapegar de coisas que são totalmente fixas. Não existe uma fórmula única. Quem tem apego demasiado a uma rotina ou a algo, quando alguma coisa diferente acontece, ela se estressa e muito. Encontrar dificuldades faz parte da nossa vida, da nossa existência. Né? Resolver problemas, lidar com pessoas, com um clima que pode mudar, com a internet que pode parar, com um computador que pode quebrar, com um veículo que pode furar o pneu, com um outro colega que pode adoecer, com um cliente que pode também. Então tudo isso gera condições de exigência de adaptação na nossa vida. E o que é que pode ter de bom? Né? Você que está aí me ouvindo, você que está aí me assistindo, aqui pelo @psicólogo Diógenes Pereira. O que é que tem de bom nos imprevistos? O que é que você aprendeu quando algo deu, né, diferente? Como é que você, né, aprende? Como é que você se posiciona? O que é que você aprendeu ao longo dos imprevistos da vida? Porque eu sei que todo mundo em algum momento passou por algum imprevisto. Né? Algumas pessoas até comentam, se posicionam, que sempre que tem um imprevisto na vida, faz com que ele fique mais prevenido, mais preparado para uma próxima etapa, para um próximo evento. Porque existe um valor real nos acontecimentos inesperados. É quando a pessoa de fato consegue enxergar ali uma possibilidade de rever melhor o que tem que ser feito e também buscar melhores condições, melhor preparação para a sua vida. Essas reações, eles tendem a tirar a gente da zona de conforto. Se você está sempre acostumado a só tomar banho, né, com um chuveiro quentinho no seu inverno e não sabe como é bom ter um chuveirinho quentinho, deixa o chuveiro quebrar ou então falta energia que você vai ter que tomar banho de cuia. Aí você vai saber valorizar o seu banho quentinho, o seu banheiro, a sua condição de vida, quando você tem que enfrentar o banho de cuia, como diz o sertanejo, ou então um banho gelado, sem o chuveiro quentinho que a gente costuma ter no período de inverno. Então esses imprevistos, ele faz com que você perceba, né, e aprenda exatamente não se distanciar daquela condição do seu valor específico. Tá? Ainda que sejam desagradáveis em alguns aspectos, mas os imprevistos, eles ajudam a gente a crescer. É fundamental. São pontualmente 12 horas e 39 minutos. Vamos a um bloco comercial e voltamos daqui a pouquinho. A mais potente e mais ouvida do sertão. Mulheres, a menopausa, dores de cabeça, queda de cabelo. Vamos lidar. Cadê os imprevistos da vida aí? Sobre o Fique Plena.
Fátima, Meus primeiros Edlânia meses e de treino, né? A Simone. minha menopausa Boa melhorou, tarde. graças a Deus, cabelo, unha, pele, tudo. Tinha uma dor de cabeça que era há mais de 10 anos. E graças a Deus e o Fique Plena. Olha o Wagner. Wagner chegou. Wagner almoçou. Wagner já almoçou, Wagner? Ajeita aí as traias pra nós ir trabalhar. Só tem que agradecer primeiramente a Deus e o Fique Plena. Fique Plena original é da Natubio. O Grupo Santo Antônio está há mais de 20 anos no mercado. Nas horas mais difíceis, é importante poder contar com uma empresa especializada de confiança. O Grupo Santo Antônio dispõe de equipe especializada prestando uma assistência funerária à família enlutada. Também dispõe do serviço... Olha, Wagner, se não almoçou, não. Tu vai comer, mano. Tu vai adoecer com fome mesmo. Olho d'Água das Flores, 82 9 96756966. Santana do Ipanema, 82 9 81 30 0730. Coruripe, 82 9 9691. Ô Wagner, eu vou mandar pro Leonardo aqui um Fique Plena pra você tomar, pra você ficar mais corajoso, né? Muito bem, agora aí. Você quer, Wagner, um Fique Plena pra você ficar mais enérgico, mais pleno. Atendemos em Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Grupo Santo Antônio. Nossa empresa a serviço de sua família. É hora de dar cara nova para sua casa. Chegou o mega feirão de tintas do Armazém Home Center. Vem pro Armazém. Tintas de Vem chegando por aqui, Ana Maria. Ó, eles que tá prezando, pode mandar aqueles que vai tomar. Gediane. Todo o setor com ofertas imperdíveis. Vem pro Armazém. As melhores marcas do mercado, normatizadas com coberturas perfeitas, cores vivas e altíssima durabilidade. O melhor momento para reformar e deixar tudo pronto pro fim de ano é agora. Não deixa pra depois. Aproveita as ofertas imperdíveis que vão durar até o fim de outubro. Aqui no Armazém Home Center. Dividimos tudo até 12 vezes, sem juros, nos cartões. Ligue agora, 82 35120040. Visite nossas lojas em Olho d'Água das Flores e Delmiro Gouveia. Siga nas redes sociais, @Armazém Home Center. Ah, e a entrega é por nossa conta. Cumprimos qualquer oferta do Sertão e Alto Sertão, viu? Armazém Home Center, sempre o melhor pra você. Vem pro Armazém Home Center. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe. Estamos de volta com o programa Consultório Emocional nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025, pontualmente 12 horas e 43 minutos em Santana do Ipanema. E estamos aqui falando sobre como lidar com os imprevistos e os acidentes da vida, né? É comum que nós humanos sempre busquemos as formas mais fáceis, né, mais confortáveis de realizar nossas tarefas. Isso faz parte da nossa condição de buscar prazer e alívio. Só que nem tudo que a gente faz é exatamente adequado para o nosso crescimento. Quanto maior a zona de conforto, maior a questão da limitação de evolução que a gente enfrenta. Mesmo que sejam desagradáveis em alguns momentos da vida, os imprevistos eles fazem a gente evoluir em escolhas, em decisões, tá? Em todo tipo de aprendizado. Os desconfortos, os imprevistos fazem com que você tenha que enfrentar passos, né, mais firmes, mais largos, ou até mesmo mudar de estradas para você conseguir enfrentar aí os desafios da vida, tá? Ninguém gosta dos imprevistos, claro, né? Todo mundo quer a melhor maneira, seguir o mesmo rotina, o mesmo, né? Mas quando dá errado, a gente precisa realmente ter no mínimo energia para lidar com isso, que faz parte da nossa estratégia de sobrevivência. Então, se você, né, tem a tranquilidade de todo dia
né, cumprir sua rotina, que ótimo. Mas sempre que vem um imprevisto, né, no expediente, numa viagem, no relacionamento, no estudo, na rotina de casa, sempre que vem o inesperado, isso tende a lhe fazer, né, buscar estratégias, mexer aí com o cérebro para buscar coisas novas, mesmo que seja de improvisos, né? Muitos de nós precisamos fazer os improvisos e as coisas repentinas. Então, quando a gente tem esse tipo de situação que nos coloca ali diante de um desafio que precisa ser resolvido, é comum que a gente tenha, né, tem que sair do comodismo. É como se a gente quebrasse aquele ciclo de conforto que a gente tinha até o momento. Quando você sai do comodismo, é comum que você tenha que aprender coisas novas. O seu cérebro está sendo motivado, impulsionado para desenvolver coisas novas, tá? Instiga o pensamento, instiga a sua flexibilidade mental para tomar decisões novas, para buscar novas alternativas, para ter novos resultados. Então, entendam, é um momento desagradável, é um momento desconfortável que faz com que você se reinvente. Busque um novo ponto de adaptação, mesmo que seja, né, rápido ou por alguns segundos, mas a nova ação que você pratica ali, ele traz em você um crescimento, né, uma mudança e também uma condição de segurança para voltar a estar tranquilo novamente. Então precisamos esperar o quê? Tá? Precisamos pensar o quê diante da nossa condição de vida? Nós precisamos estar cientes de que o imprevisto vai acontecer. O inesperado ele pode acontecer a qualquer momento. Quanto mais prevenido, mais preparado você vai estar para um possível, né, acontecimento. Acontece o tempo todo e pode vir de qualquer lado. Pode ser, né, um clima que muda, pode ser uma demanda de vida, pode ser um equipamento que estraga, pode ser várias situações, pode ser um amigo que se acidenta, um familiar que precisa de um apoio. São os imprevistos que você não estava contando. Então, apegar-se, né, cegamente a um plano, isso gera em você a dificuldade de mudança. Tá? A gente precisa saber que a receita certa, né, para o estresse, o fracasso, a sensação de desânimo e desistência é exatamente você viver rígido. E isso é o que dá uma chance muito grande do fracasso. Toda vez que você precisa se reinventar e você consegue fazer isso, você dribla o fracasso. Toda vez que você consegue improvisar, toda vez que você consegue criar coisas novas, né, mais fácil vai ser a sua demanda de sobrevivência. É assim que manda a lei da vida no contexto psicológico e primitivo. Sobreviver requer improviso, requer adaptação. Em todos os setores que você for viver, ou você se adapta, ou você sofre. Isso é comum. Se você mora numa região do sertão, que geralmente, né, é muito quente, e você vai para outra região, se você consegue se adaptar, ótimo. Mas se você não consegue se adaptar, você sofre. Do mesmo jeito que quem vive em outra região do país e que vem para uma região quente como a nossa. Quem chega aqui que se não se adapta, sofre também. Se vai trabalhar em outro setor de trabalho que você não se adapta, isso lhe faz sofrer, às vezes até adoecer também. Vai para um determinado estilo de rotina de aula, de uma formação que você também não se adapta, isso também lhe gera sofrimento, tá? É muito comum. E todos nós precisamos estar cientes de que isso vem em algum momento na nossa vida. Pode ser agora e pode ser depois. Esteja pronto, esteja pronta para lidar com o difícil, porque o que é fácil a gente passa de qualquer jeito. O que é fácil a gente lida de qualquer jeito e tudo bem. Mas o que é difícil? Aí é que onde você se vê enquanto ser humano, né, de fato, se comportando como adulto, de forma racional, de forma equilibrada, com bom senso, com resolutividade da sua vida. É nos momentos difíceis que você sabe quem é
realmente bom. Tá? Bom no bom é muito fácil ser bom no bom. Eu quero ver ser bom no ruim. Aí você sabe realmente quem é bom. Quando eu estava na faculdade, um certo dia, um professor chamado Silvino Costa Ferro, inclusive eu quero aqui mandar um abraço caloroso para ele, a quem tenho grande admiração, ele disse o seguinte, uma frase. Ele disse, independente da situação que você se encontre, faça o melhor que você puder. Porque sempre os melhores se destacarão. Então, a gente percebe que nas situações boas, os melhores se destacam. E nas situações ruins, os melhores também se destacam. Então, se você faz sempre o melhor que você pode, se você dá sempre o seu resultado positivo, você vai sempre ter um destaque, uma adaptação, né, um provável crescimento, uma prosperidade. Por quê? Por força de resiliência. Do improviso, de várias coisas. Certo? Então, a gente precisa pensar de forma positiva sempre. Retomando aqui a temática do programa passado, né? Quando a gente consegue ter uma tendência de pensar positivo, de se sentir responsável, de se sentir seguro e competente para resolver as coisas, isso faz muita diferença em como você agir quando surgem os imprevistos. Os imprevistos, eles vão surgir a qualquer momento. Esteja pronto e pronta para eles, porque a vida é assim. Sempre vem os imprevistos, tá? Só que a grande questão, o grande ponto que nos tira do equilíbrio é quando a gente não consegue manter a calma diante desses imprevistos. A gente xinga. Tem pessoas que saem de casa, se por acaso o pneu furar, ela já começa a xingar as pessoas, começa a questionar a Deus por outras coisas, começa a dizer que está num dia sem sorte, que pisou no rastro de um corno, que fez, né, que precisa de um banho de sal, que está azarado, que, enfim, reclama muito. Quanto mais você reclama, quanto mais você questiona as coisas, mais você vai ficar cansado ou desanimado para tomar decisões, tá? Não se preocupe, esteja pronto para resolver as coisas da vida. Você é um ser humano que tem a dádiva de ter condições intelectuais de pensar e tomar decisões. Isso já é o suficiente para viver feliz. Só em você poder acordar todo dia, né? Tendo locomoção, tendo capacidade intelectual para resolver suas coisas, tendo condições de planejar e se movimentar e saber se situar nesse mundo, isso já é ótimo. Só em ter isso já está bom demais. Tá? Não esqueça disso. Então vamos tentar manter sempre a calma. Respira, toma água, se pergunta, e qual é a melhor alternativa agora? Se eu tivesse que ensinar ou que dar uma dica para alguém sobre isso, o que é que eu diria? Vão chegar respostas, vão chegar alternativas do que você fazer, certo? Se você não tem resposta no momento, pare, se sente, beba água, respire e pergunte, meu Deus, se eu tivesse que ensinar alguém, que dar uma dica a alguém sobre isso, eu diria o quê? Tá? Não se preocupe, a gente precisa aprender a domesticar as nossas emoções. Se a gente não consegue administrar nossas emoções, se a gente não consegue dominá-las, a gente vai sofrer sempre, porque elas sempre se sobressaem e nos impactam em muitas coisas. Certo? É um dos pontos fundamentais para a gente ter sucesso. Saber administrar as emoções. Quando você está irritado, quando você está com frustração, decepcionado, com raiva, com medo, com angústia, nessas horas você não pensa com muita clareza, não. É comum que você não pense como um adulto. Aí vai muito mais instintivamente agindo como uma criança ou como um adolescente. Assuma seu lugar de adulto, tá? Não esqueça. Faça com que toda sua decisão parta de um ponto de vista do bom senso, da coerência, da prudência. Com calma, com muita cautela, certo? E buscar que todo problema tem solução. Todo problema. Não existe nenhum que não tenha solução, certo? Nada, né, vai ser para sempre. Tudo que você tem que resolver vai ser adequado para aquela ocasião. Pense, né, buscando sempre a melhor alternativa. Quando você pensa com bom senso, com prudência, com coerência, sendo ético, sendo respeitoso, sendo cauteloso, você sempre vai encontrar a resposta que seja mais prudente para você e para quem está à sua
à sua volta, né? Quando as pessoas envolvidas, né, em toda situação, tem algo a lhe ajudar, ótimo, mas tem muitos que estão envolvidos na situação tão quanto você e às vezes não sabe lhe orientar em nada, não sabe lhe ajudar em nada. Não vá dar ouvidos a quem não sabe lhe ajudar no seu problema. Se você tem um problema, procure quem sabe lhe ajudar. Quem não sabe, então não adianta estar ouvindo essas pessoas, não. Para de estar emprenhando pelos ouvidos, como dizia minha avó, e não tem solução para o que você tem, tá? Não adianta. Se a pessoa não sabe lhe ajudar, pois não precisa estar dando ouvido a ela, não. Certo? Quando o problema é urgente, resolva de forma urgente. Se é um problema que tem tempo, pronto, não se apresse, resolva na hora certa, no tempo certo. Não tem pra que estar fazendo as coisas correndo se pode esperar. E mesmo que seja urgente, você precisa também ter sabedoria para saber resolver essas coisas urgentes, para que você não gere outro imprevisto, tá? Imagine aí, se você está na sua casa e recebe uma informação de que um parente seu se acidentou, por exemplo. Seu amigo, seu pai, sua mãe caiu de moto lá ali e está precisando de ajuda. Se você não tiver cautela para se deslocar de onde você está até onde aconteceu a situação, você pode causar um outro acidente. Que não é o que a gente quer, claro. Certo? Então vamos solucionar as coisas urgentes de forma cautelosa, com bom senso, com prudência, com coerência e assim sucessivamente poder resolver, solucionar e ter toda a nossa condição de resultado positivo. Pense positivo, tá? Respire, mantenha calma, planeje as suas coisas, tenha sempre um plano B, tá? Seja prevenido, antecipe as coisas. Aquilo que acontece, né, por uma imperícia nossa é porque realmente a gente fez sem cautela. Mas aquilo que é com um acidente imprevisto normal, a gente tem que resolver de acordo com a situação, tá? Planejar é essencial. Manter a calma, manter a sabedoria e pensar positivo são pontos úteis para todo o seu momento de reflexão e de superar os imprevistos. Não se desespere, não precisa culpar ninguém, não precisa se colocar como fracassado ou como se está azarado, não. Você está vivendo apenas o que tem que ser vivido. Quando surge um imprevisto é porque tinha que acontecer. Cedo ou tarde, ele ia acontecer. Tá bom? Não esqueça disso. Não se desespere. Não se sinta pior e nem melhor que ninguém. Apenas viva o seu momento. Viva o agora. Viva a sua vida. Não esqueça que você é uma criatura, né, dotada de capacidade, de intelecto, de condições de resolver as coisas, tá? Não esqueça que você é um ser abençoado, que nasceu para brilhar, que nasceu para ter sucesso, que nasceu para ser feliz, que nasceu para ser próspero. Assuma seu lugar e viva a sua vida e cresça naquilo que for conveniente para você, que for oportuno. Quando você está pronto, você resolve o que está ali posto. Quando você não está pronto, você resolve depois. Tá bom? Não esqueça que é assim que a vida se constrói, se configura, se adapta e todo dia você vai ter o que fazer. Não esqueça, todos os dias você vai precisar resolver situações. Aquelas pessoas que são mais competentes são geralmente as que mais são cobradas. Porque quando ela é competente, as pessoas confiam nela, as pessoas direcionam a demanda para ela e naturalmente cobram ela. Isso faz parte. Se você está em algum lugar e você nunca é cobrado, e você nunca é solicitado, e você nunca é pressionado, então significa que você não é competente. Porque as pessoas não confiam em você, as pessoas... Tá? Isso é o comum de acontecer. Seja lá professor, seja lá motorista, seja lá pedreiro, seja lá qualquer profissão. Se você é bom no que você faz, as pessoas confiam, as pessoas trazem demanda e as pessoas cobram de você resultado. Isso é o comum, tá? Surgiu um problema, resolva. Não é o seu problema, pois passe para quem for dono do problema. E assim sucessivamente. Pare de querer resolver os problemas dos outros também, que é muito importante você não ficar cansando, se desgastando, como diz o outro, se lascando para o outro às vezes nem querer sua ajuda. Se o problema é do outro e ele lhe pedir ajuda, vá. Se não, fique no seu lugar. Procure o seu lugar. Combinado? Vamos finalizando nossa programação de hoje. Quero aqui deixar um boa tarde caloroso para Gediane Porfírio, Vandelma Santos, Fátima Machado, Wagner Dionísio, Ivana, minha querida colega de trabalho Ivana Águia lá em Carneiros.
A todos que estão aqui ligadinhos, Deus abençoe todos. Um excelente tarde, uma excelente semana, um bom final de mês. Estamos aí chegando no dezembro, tá bem pertinho, tá batendo na porta. Na próxima segunda-feira, eu de hoje não poderei estar aqui, estarei em um outro compromisso. Só retornarei com vocês daqui a 15 dias, tá? Então, na próxima segunda, vocês estão liberados para fazer outras coisas. Do horário de meio-dia até 1 da tarde, não terá o programa Consultório Emocional. Então, no próximo dezembro, né? Segunda-feira, como eu disse, segunda-feira, dia 3, estarei de volta dia 10, tá? 10 de dezembro, tá bom? Boa tarde, boa semana. Na sonoplastia, Leonardo Dionísio. Na direção é Flávio Gouveia. No comando geral é Givaldo Caribão e Caribão Júnior. Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Consultório Emocional.